Olá, o livro que estamos lendo é O Poder do Hábito, a página é a 142, o trecho é de número 27. Starbucks e o hábito do sucesso, quando a força de vontade se torna automática. Na primeira vez que Travis Lish viu seu pai sofrer uma overdose, tinha 9 anos. Sua família acabara de se mudar para um pequeno apartamento no fim de um beco. A mais recente de uma série aparentemente interminável de deslocamentos que os obrigava, havia muito pouco tempo, a abandonar sua casa anterior no meio da noite, carregando tudo que eles possuíam em sacos pretos de lixo, após receber uma ordem de despejo. Pessoas demais entrando e saindo no meio da noite, disse o proprietário. Barulho demais. Às vezes, em sua casa antiga, Travis voltava da escola e achava os cômodos limpos com capricho. Os restos de comida meticulosamente embrulhados na geladeira e saquinhos de molho de pimenta e ketchup em recipientes de tapuér. Sabia que isso significava que seus pais tinham temporariamente trocado a heroína pela anfetamina e passado o dia num frenesi de limpeza. Aquilo costumava terminar mal. Travis se sentia mais seguro quando a casa estava bagunçada e seus pais estavam no sofá, de olhos entreabertos, vendo desenhos animados. Não há caos no fim de um barato de heroína. O pai de Travis era um homem gentil que adorava cozinhar e, a não ser por um breve período na marinha, passou a vida inteira a uns poucos quilômetros de distância de seus pais, em Lodge, Califórnia. A mãe de Travis, na época em que eles todos se mudaram para o apartamento no beco, estava presa por porte de heroína e prostituição. Seus pais eram basicamente viciados funcionais e a família mantinha um verniz de normalidade. Iam acampar no verão e nas noites de sexta-feira costumavam ir aos jogos de softball dos irmãos dele. Quando Travis tinha 4 anos, foi à Disneylândia com o pai e foi fotografado pela primeira vez na vida por um empregado da Disney. A câmera da família tinha sido vendida a uma loja de penhores alguns anos antes. Na manhã da overdose, Travis e seu irmão estavam brincando na sala, em cima dos cobertores que eles estendiam no chão toda noite para dormir. O pai de Travis estava se preparando para fazer panquecas quando entrou no banheiro, levando a meia comprida que continha sua agulha, colher, isqueiro e cotonetes. Uns poucos minutos depois, ele saiu, abriu a geladeira para pegar os ovos e desabou no chão. Quando os meninos entraram correndo, o pai estava tendo convulsões, o rosto ficando azul. Os irmãos de Travis já tinham visto uma overdose antes e conheciam o esquema. Seu irmão deitou o pai de lado, a irmã abriu a boca dele para garantir que ele não engasgaria com a própria língua e mandou Travis correr até a casa ao lado, pedir para usar o telefone do vizinho e ligar para o 911. Meu nome é Travis, meu pai desmaiou e a gente não sabe o que aconteceu. Ele não está respirando. Travis mentiu para o atendente da polícia. Mesmo com 9 anos, ele sabia por que o pai estava inconsciente. Não queria dizer aquilo na frente do vizinho. 3 anos antes, um dos amigos do seu pai morrera no porão deles, depois de se picar. Quando os paramédicos chegaram para levar o corpo embora, os vizinhos ficaram olhando assustados para Travis e a irmã, enquanto seguravam a porta aberta para a maca passar. Um dos vizinhos tinha um primo cujo filho estava na classe dele e logo todo mundo na escola já estava sabendo. Depois de desligar o telefone, Travis andou até o final do beco e ficou esperando a ambulância. O pai foi tratado no hospital
naquela manhã, indiciado na delegacia à tarde e já estava em casa de novo na hora do jantar. Ele fez espaguete. Travis completou 10 anos, umas poucas semanas depois. Quando Travis tinha 16 anos, largou o ensino médio. Eu estava cansado de ser chamado de bicha, ele disse. Cansado de as pessoas me seguirem até em casa e me jogarem coisas. Parecia que tudo era mesmo demais para mim. Era mais fácil largar tudo aquilo e ir para outro lugar. Ele mudou-se para Fresno, 2 horas ao sul, e conseguiu emprego num lava-rápido. Foi despedido por insubordinação. Depois arranjou empregos no McDonald's e na Hollywood Video. Mas quando os clientes eram mal educados, eu queria molho barbecue, seu imbecil. Ele perdia o controle. Saí do meu drive-thru. Ele gritou, desculpa. Sai do meu drive-thru, ele gritou para uma mulher, jogando nuggets no carro dela antes que o gerente o puxasse para dentro. Às vezes ficava tão perturbado que começava a chorar no meio do expediente. Travis muitas vezes chegava atrasado ou tirava um dia de folga sem motivo algum. De manhã, gritava para sua imagem no espelho, ordenava a si mesmo ser uma pessoa melhor, aguentar o tranco. Mas ele não conseguia se dar bem com as pessoas e não era forte o bastante para suportar o fluxo constante de críticas e insultos. Quando a fila do caixa dele ficava longa demais e o gerente gritava com ele, as mãos de Travis começavam a tremer e ele sentia falta de ar. Ele se perguntava se era assim que os pais dele se sentiam, tão indefesos contra a vida, quanto quando começaram a usar drogas. Um dia, um cliente habitual da Hollywood Video, que acabara de conhecer Travis um pouco melhor, sugeriu que ele pensasse em trabalhar na Starbucks. Estamos abrindo uma loja nova em Fort Washington. E eu vou ser gerente assistente, disse o homem. Você deveria se candidatar. Um mês depois, Travis estava trabalhando como barista no turno da manhã. Isso foi há 6 anos. Hoje, aos 25 anos, Travis é gerente de 2 Starbucks, onde supervisiona 40 empregados e é responsável por um faturamento que supera os $2 milhões ao ano. Seu salário é de $44 mil por ano. Ele tem uma aposentadoria privada e nenhuma dívida. Nunca chega atrasado, não se irrita no trabalho. Quando uma de suas funcionárias começou a chorar depois que um cliente gritou com ela, Travis a levou de lado. Seu avental é um escudo, ele disse. Nada que uma pessoa diga jamais vai machucar você. Você sempre vai ser tão forte quanto quiser ser. Ele aprendeu aquele discurso em um de seus cursos de treinamento da Starbucks, um programa de ensino que teve início no seu primeiro dia e continua ao longo da carreira de um empregado. O programa tem estrutura suficiente para que ele possa ganhar créditos na faculdade conforme conclui os módulos. Travis disse que o treinamento mudou sua vida. A Starbucks lhe ensinou a viver, a ter foco, a chegar ao trabalho na hora e a controlar suas emoções. E o mais crucial, lhe ensinou a ter força de vontade. A Starbucks é a coisa mais importante que já aconteceu comigo, ele me disse. Eu devo tudo a esta empresa. Para Travis e milhares de outros, a Starbucks, assim como uma série de outras empresas, conseguiu ensinar o tipo de preparação para a vida que escolas famílias e comunidades não foram capazes de proporcionar. Com mais de 137 mil empregados atualmente e mais de 1 milhão de ex-alunos, a Starbucks é agora, num certo sentido, uma das maiores instituições de ensino da nação. Todos esses empregados
Só em seu primeiro ano, passaram pelo menos 50 horas em sala de aulas da Starbucks e outras dezenas em casa com livros didáticos da Starbucks e conversando com os mentores da Starbucks, responsáveis por eles. A essência desta aprendizagem é uma grande ênfase num hábito importantíssimo, a força de vontade. Dezenas de estudos mostram que a força de vontade é o hábito angular mais importante de todos para o sucesso individual. No estudo de 2005, por exemplo, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia analisaram 164 alunos da 8ª série, medindo seu QI e outros fatores, inclusive quanta força de vontade os alunos demonstravam, conforme medido em testes de autodisciplina. Alunos com níveis mais altos de força de vontade tinham mais chances de tirar notas maiores nas aulas e de ser aceitos em escolas mais seletivas. Tinham menos faltas, passavam menos tempo assistindo televisão e mais horas fazendo lição de casa. Os adolescentes com maior autodisciplina superaram seus colegas mais impulsivos em todas as variáveis de desempenho acadêmico, escreveram os pesquisadores. A autodisciplina previu o desempenho acadêmico de forma mais consistente que o QI. A autodisciplina também previu quais alunos melhorariam suas notas ao longo do ano letivo, enquanto o QI não previu. A autodisciplina tem um efeito maior no desempenho acadêmico do que o talento intelectual. E o melhor modo de aumentar a força de vontade e dar uma vantagem aos alunos, indicam os estudos, é transformar isso num hábito. Às vezes parece que pessoas com um grande autocontrole não estão se esforçando, mas é porque elas passaram a fazer isso no automático, me disse Angela Duckworth, uma das pesquisadoras da Universidade da Pensilvânia. Sua força de vontade acontece sem que elas precisem pensar nisso. Para Starbucks, a força de vontade é mais que uma curiosidade acadêmica. Quando a empresa começou a esquematizar sua estratégia de crescimento em massa no final dos anos 90, os executivos reconheceram que para obter sucesso era necessário cultivar um ambiente que justificasse pagar $4 por um copo de café sofisticado. A empresa precisava treinar seus empregados para servir um pouco de alegria junto com os lattes e scones. Por isso, logo desde o início, a Starbucks começou a pesquisar como poderia ensinar os funcionários a moderar suas emoções e aperfeiçoar sua autodisciplina, para servir uma dose de ânimo com cada pedido. Se os baristas não forem treinados a deixar de lado seus problemas pessoais, as emoções de alguns funcionários inevitavelmente vão transbordar para o modo como tratam os clientes. No entanto, se o funcionário souber se manter focado e disciplinado, mesmo no fim de um expediente de 8 horas, ele vai proporcionar o nível mais elevado de serviço fast food que os clientes da Starbucks esperam. A empresa gastou milhões de dólares desenvolvendo programas para treinar a autodisciplina dos empregados. Executivos escreveram livros didáticos que, na prática, servem como guias para transformar a força de vontade num hábito na vida dos trabalhadores. Esses programas são, em parte, o motivo pelo qual a Starbucks, antigamente uma empresa letárgica de Seattle, cresceu até virar um colosso com mais de 17 mil lojas e o faturamento superior a 10 bilhões de dólares por ano. Então, como a Starbucks faz isso? Como eles pegam pessoas como Travis, um filho de viciados que largou o ensino médio e não conseguiu reunir autocontrole suficiente para manter o emprego no McDonald's. Eles ensinam a supervisionar dezenas de empregados e dezenas de milhares de dólares de faturamento mensal. O que exatamente Travis aprendeu? Todos que entraram na sala em que o experimento estava sendo realizado na Case Western Reserve University
concordavam com um ponto: os cookies tinham um cheiro delicioso. Tinham acabado de sair do forno e estavam empilhados numa tigela, cheios de pedacinhos de chocolate. Na mesa ao lado dos cookies havia uma tigela de rabanetes. Durante um dia inteiro, estudantes famintos sentaram-se em frente às duas tigelas e submeteram-se sem saber a um teste de força de vontade que revolucionaria nossa compreensão de como a autodisciplina funciona. Na época, havia relativamente pouca investigação acadêmica sobre a força de vontade. Os psicólogos consideravam esses tipos de tema como aspectos de algo que chamavam de autorregulação. Porém, não era um campo que despertasse grande curiosidade. Havia um único experimento famoso realizado nos anos 60, em que cientistas de Stanford tinham testado a força de vontade de um grupo de crianças de 4 anos. Os pesquisadores levaram as crianças para dentro de uma sala e lhes mostrariam uma série de guloseimas, incluindo marshmallows. Fizeram uma oferta para elas. Podiam comer um marshmallow imediatamente ou, se esperassem alguns minutos, podiam comer 2. Vou encerrar o áudio por aqui. Vimos até a página 147. Continuo no próximo. Até mais!